Pessoal, eu não sei o que houve, caiu a live e eu não consegui salvar. Então eu vou fazer rapidinho de novo, porque ela já estava no final, eu estava finalizando e a live caiu. Então eu vou dar um tempinho esperar o pessoal entrar de novo. Na live de hoje a gente vai falar sobre o medo e o resgate da criança interior na nossa série Diário de Constelação. Então, vou dar um tempinho, esperar o pessoal voltar, tinha o pessoal assistindo. Peço desculpas, não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Então, nós estávamos falando aqui, e aí eu vou reiniciar toda a live de novo, porque eu acho que é super interessante, né, a live de hoje, falando sobre medo e o resgate da criança interior, através, então, de uma sessão de constelação sistêmica, aqui no nosso diário de constelação. Então, assim, uma mulher buscou a sessão, né, de constelação sistêmica porque ela queria olhar para os medos dela. Ela relata que desde sempre ela identifica que ela tinha muitos medos, ela não sabia de onde vinham os medos dela. Nós traçamos uma linha do tempo e em várias épocas da vida dela, tanto na fase adulta, adolescente, infância, ela relata vários medos e medos que ela não conseguia saber de onde vinha. Então vamos lá, a gente coloca ela, vamos colocar ela novamente aqui. A gente coloca ela vem caminhando e para aqui. Tá dando pra ver aí? Certo. E aí a gente coloca pai e mãe. Quando coloca a mãe vem caminhando, se posiciona aqui e o pai vem caminhando e fica aqui atrás. E aí eu vou investigando. Tem irmãos, irmãs, como que é? Aí ela fala que ela tem uma irmã, que aí eu fui colocando, foi ficando aqui, e 2 irmãos. Então ela é a primeira filha, tá? Ela é a filha mais velha. E aí os irmãos foram caminhando e foram ficando aqui. Então, todos eles olhando para um lado, ela e a mãe aqui juntinhas, olhando para outro lado. Então eu falei, bom, existe uma situação aqui entre essas mulheres. E fui investigando, né? Quis saber mais das mulheres da família, fui perguntando à avó materna e ela falou sobre a avó materna. Então eu achei interessante colocar a avó materna aqui. E quando eu coloco a avó vem e se posiciona aqui do ladinho dela. Aí eu falei, bom, aí tem coisa então, né? Porque todo esse pessoal olhando para cá, essas 3 mulheres olhando aqui, e aí eu pedi para ela falar um pouco então sobre essa avó. E aí ela traz que essa avó é uma mulher, mãe de 5 filhos, contando com a mãe dela, mãe de 5 filhos, uma mulher que vem de uma situação de violência de gênero, violência doméstica, o marido batia muito nela, é um homem extremamente agressivo, e ali com 5 filhos, depois de alguns anos de casamento, esse homem abandonou essa mulher. Então imagina só essa avó aqui, o quanto de dor e de medo ela vivia. E aí eu perguntei, né, sobre a vida dela. Ela é uma mulher que vive ainda com os pais, não tem um relacionamento, não é casada, não namora, ela nunca teve nenhuma situação onde ela pudesse identificar de verdade histórias que trouxessem algum tipo de trauma. História dela. Então, o que a gente, né, através de um olhar sistêmico, o que a gente identifica? Esse medo que ela sente é um medo que pertence a quem? A esta senhora aqui, né? Devido a toda a história dela. E aí eu pensei, bom, então nesse momento, esses irmãos aqui não fazem parte do que ela está trazendo, né, para onde ela quer olhar. Aí eu tirei os irmãos. Quando eu tiro os irmãos, a mãe se movimenta um pouquinho. Tá dando para ver? A mãe se movimenta um pouquinho. Vou colocar mais para cá, tá? Mas a mãe se movimentou e ela foi atrás da mãe. Ela foi indo assim atrás da mãe. E a avó também foi
se movimentando e o pai se movimentou, mas continuou olhando aqui para o outro lado. Olha só que interessante essa configuração. Ela aqui, gente, o pai ficou aqui. Ela aqui no meio de tudo isso. Vou fazer mais para cá para vocês verem. Ela aqui no meio de tudo isso. E aí eu perguntei para ela, como é que você vê essa situação aqui? Ela falou, Paula, realmente, eu sempre estou atrás da minha mãe, eu sempre estou olhando para minha mãe. A minha mãe nunca olhou para mim de alguma forma, ela nunca reconheceu os meus esforços para compreendê-la, para esse olhar que eu tenho para ela nunca aceitou isso. E aí ela falou um pouco dessa relação com a mãe. A mãe tinha muitos problemas com o pai. O pai, às vezes, demorava para chegar em casa do trabalho, e aí a mãe ficava super irritada, e a mãe descontava nela, então batia muito nela. Todo conflito entre o casal, a mãe descontava nela, batia muito nela, e ela sempre olhando para a mãe, sempre tentando acolher essa mãe, e essa mãe nunca aceitando esse acolhimento, e essa mãe também com muita dificuldade de dar para ela amor, proteção, afeto. Então ela sempre foi atrás disso. A mãe nunca ofereceu e também nunca aceitou toda essa dedicação que ela queria e que ela tentava dar para essa mãe. E aí a história dessa avó também. Então ela no meio de uma situação assim, de uma situação onde ela tomou para ela a história da avó, todos os medos, né, da avó e essa dificuldade em relação à mãe. Então aí a gente começa a olhar para essa situação e para ter esse diálogo. Então assim, por que ela tomou para si e os outros irmãos estão mais livres, né? Conseguiam olhar para o mundo, como a gente viu na primeira configuração. Porque ela é a primeira filha. Então, quando ela vem ao mundo, ela vem com essa responsabilidade maior de tomar para ela toda essa história, todo esse conflito. Tanto com a mãe, com esse pai, quanto essa avó que vem de um sofrimento extremo, de um sofrimento profundo, de um relacionamento abusivo e tal. Então, ela como primeira filha, ela entendeu, ela falou, Paula, mas eu não faço isso, não conseguia ver isso de uma forma consciente. E esse movimento é um movimento de alma, então é um movimento muito inconsciente mesmo, né? E a constelação traz isso e ela começou a perceber, realmente eu faço isso, né? Realmente eu entendo, porque daí ela fala, Paula, eu tinha medo, tinha medo de homens, eu não conseguia me relacionar, eu achava que as coisas iam ser sempre difíceis na minha vida, que as coisas não iam dar certo, eu sempre achava que eu ia sofrer muito. De quem que é essa história? Ela em si nunca viveu uma história, ela nunca foi para o mundo. Então essa história é uma história da avó, que ela tomou para si. E aí então, depois de toda essa reflexão, a gente começa com um diálogo. E o primeiro diálogo a partir do momento dessa reflexão, vem para ela devolver essa história para essas mulheres, honrando essas mulheres, mas devolvendo com amor a história que pertence a elas, para ela poder se sentir mais livre, porque olha como ela está presa, né? Sufocada mesmo nessa situação. E aí a gente começa, né, o diálogo. São frases prontas? Não. É um trabalho de sensibilidade, de sensibilização, de um diálogo entre almas mesmo, né? Porque essas pessoas elas não estão presentes fisicamente. E aí a gente começa então esse primeiro diálogo, que é o devolver, e o devolver com respeito, honrando essas mulheres. Então, mãe, eu entendo todo o seu sofrimento, todas as dificuldades que você passou com a minha avó e com o meu pai. Eu entendo tudo isso, mas eu preciso devolver essa história para você, porque ela não é minha. Não compete a mim proteger você e livrar você de todo o sofrimento que você passou. E aí ela faz o mesmo diálogo com a avó, devolvendo para a avó
tudo aquilo que não pertence a ela. Ela começa a ver que ela é pequena diante de toda essa situação. Vocês são grandes e eu sou pequena diante disso. Antes de eu nascer, vocês já eram mulheres adultas e responsáveis pelas escolhas de vocês, pela história de vocês. Então não tem como eu, nesse momento, vir ao mundo e carregar comigo toda essa situação. E aí ela foi falando, e claro, né, vai chorando, 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 toda esse sentimento de prisão que ela tinha, de sufocamento, né? A gente vai vendo que ela vai ficando relaxada, relaxada. E aí a gente vai para uma segunda parte, vamos dizer assim, que é quando ela tá falando, né? E ela vai chorando, ela vai se sentindo confortável para falar, e ela fala: mãe, tudo que eu precisava era me sentir amada e protegida. E aí ela faz uma pausa. E aí eu falo: vamos continuar, né? Porque aí o que a gente vai começar a fazer? Resgatar essa criança interior. E aí eu falo: vamos continuar? Então vamos continuar. E aí ela fala: eu senti muita falta, eu senti muita dor, eu senti muito medo, eu tinha medo e eu queria o seu amor, eu queria o seu afeto, eu queria o seu carinho, eu queria me sentir protegida e eu tinha muito medo de tudo. E ela foi falando e foi chorando muito, foi chorando muito, foi chorando muito, até que ela colocou tudo isso pra fora e começou a se sentir mais aliviada, né? Resgatando essa menina que se sentia tão desprotegida. E aí, o que pareceu mesmo, né? O que era? Realmente isso. Sabe quando uma criança, ela cai, ela se machuca, aí ela chora, chora, chora porque ela ficou assustada, porque ela tá sentindo dor e ela assustou com aquilo, né? Então ela chora, chora, chora e depois ela vai aliviando e vai ficando mais quietinha, assim, descansando de toda aquela dor que ela sentiu. E daí passa um tempinho, ela já vai, já corre, já começa a brincar de novo. Foi isso que aconteceu. E aí eu falei pra ela: depois dessa sessão em diante, vai ser assim, você vai sentir um pouquinho dessa dor, você vai chorar um pouco isso, e aí depois você vai acalmar, você vai silenciar. E ela falou: realmente, eu tô me sentindo mais calma, tô me sentindo mais aliviada de ter colocado tudo isso pra fora, de ter falado tudo isso, porque essas falas, esse sentimento foi calado por muito tempo, muitos anos. Hoje ela é uma mulher adulta. Então, olha quantos anos ela passou aí com tudo isso calado, preso, né? Então, essa fala é um diálogo que a alma gostaria de ter falado naquele momento lá atrás e não foi dito. E foi carregado por muito tempo. E aí eu falei: e aí, conforme vai passando os dias, então você vai se acalmando, vai aliviando como uma criança mesmo, e depois você já pode ir para o mundo olhando a sua vida sobre uma outra perspectiva. Espero que vocês tenham gostado do nosso diário de constelador de hoje e até o próximo vídeo.